Olá, boa tarde, professor Santana, tudo bem? Então, eu sou a Damiana, sou professora e pesquisadora, atualmente faço doutorado em Geografia e no meu doutorado eu pesquiso a produção literária indígena, ou seja, a escritura indígena, né, o movimento literário. E eu estou aqui hoje gravando esse vídeo porque eu fui convidada pelo professor Santana, aproveitar e agradecer mais uma vez a esse convite, né, do professor Santana, para participar desse projeto, né, Literaturas Soleadas na Escola, onde estão as narrativas negras, femininas e indígenas. No caso, eu estou aqui representando a literatura indígena, como pesquisadora de literatura indígena, e venho aqui propor uma atividade para que seja realizada aí nas escolas do Rio de Janeiro, com a produção literária indígena. Sendo assim, pessoal, eu pesquiso a obra da escritora brasileira Eliane Potiguara. Eliane Potiguara, que é uma das maiores expoentes da literatura indígena brasileira e uma das maiores lideranças, né, quando a gente pensa a questão da mulher indígena no Brasil. Então, a Eliane Potiguara, ela já escreveu vários livros, já participou de vários, né, movimentos onde a gente tem a questão da mulher indígena e a questão dos povos indígenas como um todo, né, presentes na obra dela, presentes nas palestras, em tudo que ela faz. A partir disso, eu venho aqui propor essa atividade, e a atividade, ela parte da seguinte ideia. Primeiramente, realizar a leitura ou a teatralização do poema Que Faço com Minha Cara de Índia, da escritora Eliane Potiguara. Esse poema, ele se encontra no livro Metade Cara, Metade Máscara. O livro Metade Cara, Metade Máscara é o principal livro da Eliane Potiguara, é o carro-chefe da obra dela, ou seja, é o primeiro, né, um dos livros onde ela traz uma série de poemas, de histórias, que traz muito, né, do que é essa literatura indígena, que faz a gente conhecer mais o texto, né, literário indígena, que faz a gente mergulhar na cultura indígena, nas tradições, né, e sobretudo na luta dos povos indígenas no Brasil, na luta pela terra, na luta pela existência, na luta pelos direitos, né, e agora os povos indígenas usam mais uma nova ferramenta para travar essa luta, né, que é a escrita. Sendo assim, o poema Que Faço com Minha Cara de Índia é um poema que o título já diz muita coisa, né, para nós. Então, eu sugiro que seja realizada a leitura ou a teatralização desse poema com os estudantes na sala de aula. E, na sequência, seja realizada uma multileitura do poema. Ou seja, eu elenquei 4 pontos que pode ser realizado na sala de aula a partir da leitura ou da teatralização do poema. Primeiro, identificar preconceitos no poema, de que preconceitos a Eliane trata no poema, e que preconceitos que eles conseguiram perceber. Segundo, identificar as relações com o Estado, como que, né, a Eliane, como que o poema traz essa questão do Brasil, né, porque o título tem muito disso, Brasil, tem uma parte do poema que ela fala, Brasil, o que faço com a minha cara de Índia, certo? Terceiro ponto, identificar as cosmologias indígenas no poema. E, por fim, organizar uma roda de prosa sobre o poema, onde todos poderão falar sobre esses pontos que se identificaram ou não no poema, se conseguiram identificar outros pontos, né? Então, fazer essa multileitura do poema, e eu tenho certeza que será um debate riquíssimo, porque esse poema, ele é muito forte, né? Ele traz muito da literatura indígena, da cultura indígena, da mulher, da condição da mulher indígena no Brasil, as violências, né, a invisibilização dessas mulheres, a luta e a resistência dessas mulheres, a relação dessas mulheres com a terra, né, com a mãe terra. Então, tudo isso a gente consegue identificar no poema, certo? E, por fim, se for viável,
né, eu sugiro que seja realizada a leitura de um texto mais acadêmico sobre a literatura indígena, que é o texto Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, Criação, Crítica e Recepção, que é um livro onde a gente vai encontrar uma série de textos escritos por autores indígenas. Então pode ser selecionado um texto, por exemplo, um da Eliane Potiguara ou um do Ailton Krenak. Eu deixo a sugestão, eu deixo a escolha para o professor da turma ou o próprio professor Santana fazer essa escolha, se for viável, tá? Onde a gente vai ter ali, pessoal, uma riqueza muito grande do que é a literatura indígena. Esse texto, os organizadores, né, que é a Julie Dorrico, que é uma das organizadoras, que é uma das grandes vozes da literatura indígena também na contemporaneidade, né, que é a Julie Dorrico. Então, esse texto, ele vai trazer essa visão do que é a literatura indígena, por que esses autores escrevem, quais as tensões da narrativa, por que eles resolveram escrever em português, isso tem algum problema, por que a escrita virou uma ferramenta de luta, né, pela cultura, pelas tradições, pela visibilidade, certo? Então vai trazer um pouco dessa luta política dos povos indígenas, entendendo o movimento literário indígena, sobretudo pensando também o movimento indígena, né, o movimento dos povos indígenas, da luta e resistência indígena no Brasil, certo? Então essa é a proposta, eu espero que seja uma proposta viável, que seja desenvolvida aí na escola. Estou à disposição para qualquer dúvida, vocês podem me ligar, me mandar mensagem, que eu estou à disposição para auxiliar. Reiterar que essa proposta, né, foi uma proposta pensada junto com o meu orientador aqui no doutorado, que é o professor Egmar Feliz Chaveiro, grande parceiro também do professor Santana aí no Rio e de todos nós, certo? É isso, beijo e até mais.